Tudo bem, sexto ano? Na aula de hoje nós vamos trabalhar as principais formas do relevo terrestre: planaltos, planícies, depressões e montanhas, tudo bem? Vamos começar com as montanhas, que não existem no Brasil. Como já vimos nas aulas anteriores, o Brasil está no meio de uma placa tectônica e para que venha ter montanhas no local, eu tenho que estar numa área que tenha um choque entre as placas, que não é o caso do nosso território, tudo bem? Ó, vamos lá, vou ficar um pouquinho menor para vocês prestarem mais atenção. Vou ficar aqui no cantinho. Olha bem, pessoal, bem acima de mim. Vocês vão ver aí as montanhas. O que vai caracterizar uma montanha, né? Terrenos de elevado nível de declividade. A declividade, pessoal, justamente essa parte que vocês estão vendo aí, ó. Descendo, tudo bem? Mas não diga essa parte descendo. Diga que tem uma grande declividade. São terrenos que vai ter também elevada altitude, não diga também, certo? Que vai ser um relevo grande, não. Vai ter grande declividade e elevada altitude, certo? Uma elevada altitude. As montanhas, elas dificultam a prática agrícola, as montanhas dificultam essa questão de interação do homem com a natureza, né? A sociedade com as montanhas. Então, existem práticas agrícolas para poder aproveitar melhor essa questão dessa declividade das montanhas, que é justamente a técnica agrícola que nós chamamos de terraceamento. É isso aí, pessoal, essas escadinhas aí, isso é para poder evitar a grande erosão e também para aproveitar melhor o solo. Ó, ele está todo declive, né? Mas quando você faz a escadinha, então você já pode trabalhar em cima dela aqui de uma maneira melhor, porque ela perde a declividade e vai ter uma parte o quê? Um pouco mais plana. Apesar do terreno montanhoso ser de difícil acesso, mas, como está aqui embaixo, essa prática vai facilitar, tá bom? Então, ó, um conjunto de montanhas, eu vou dar o nome de cordilheira. Por isso que de Cordilheira dos Andes, que são várias montanhas, tudo bem? Certo aí, pessoal? Montanha ficou fácil, que eu sei que vocês são feras nisso. Vamos lá, vamos para outra forma. Ó, percebam aqui que vou ficar bem pequenininho aqui para vocês, tá bom? Percebam que eu já coloquei duas logo no slide, planaltos e planícies. Por quê? Normalmente nas questões vocês vão trabalhar a diferença entre planaltos e planícies. Uma dica para vocês muito boa, tá bom? O planalto, nós temos a primeira classificação de planalto e planície, que é o seguinte: planície vai do ponto zero, tá bom? Zero de altitude até 200 metros, certo? E acima dos 200 metros seria aí planalto. Só que como eu sei que vocês sabem bem melhor que isso, então vocês vão classificar planaltos e planícies da seguinte forma, tá bom? Preste bem atenção. A planície, certo? O que vai predominar é o processo de sedimentação. E o planalto, o que vai predominar é o processo de erosão, de desgaste, tudo bem? Planície vai predominar o processo de sedimentação. Planalto vai predominar o processo de erosão, de desgaste. E você pode perceber aqui, ó, acima de mim, como é o formato de uma planície, uma superfície com uma declividade moderada, né? Como vocês podem ver. Já o planalto, opa, eu saí demais. Já o planalto, essa parte aqui, ó, vou sair da frente. Perceba que o planalto tem uma altitude bem maior e o planalto tem outra característica, sexto ano, preste bem atenção. O planalto, ele vai ter uma declividade maior, só que seu topo, ó, chegou no topo, vai ser aplanado. Já a planície não, a planície tem um toa convexa. Vocês estão vendo aqui em cima de mim que ela meio que convexa assim, ó, certo? Tipo uma meia-lua, mas não é, só para a gente ter uma referência, mas é convexa. Já o planalto, que vocês estão vendo aqui desse lado, ele vai ter uma declividade maior e seu topo vai ser aplanado. Então, e o planalto tem outra característica. Sempre o planalto vai ter o que nós chamamos um lado com essa declividade e o outro lado escarpado. Vocês estão vendo aí como se fosse um penhasco? Opa, deu um probleminha técnico, gente. Voltei. Eu tenho que ajeitar esse computador, mas estou aqui sempre à disposição para vocês para qualquer dúvida, tá bom? Então, veja, o planalto vai ter uma superfície aplanada no seu topo e um relevo escarpado, como se fosse aí um penhasco, tudo bem?
É outra característica. Então, o que é que eu posso falar dos planaltos sexto ano? As características do planalto. O planalto, ele vai ter uma altitude maior, o seu topo vai ser aplanado e um dos lados do planalto vai ser escarpado e vai predominar o processo de erosão. A planície, ela vai ter uma altitude menor, ela vai ter uma estrutura convexa e o que vai predominar é o processo de sedimentação. Então, vocês vão prestando atenção e anotando tudo isso aí, tá bom? Eu sei que vocês são muito espertos. Eu vou ter aí nos planaltos, eles podem ocorrer nas chapadas, nos morros e colinas, tá bom? E nas serras, tá bom? Então, cada um vai ter aí uma característica para vocês prestarem bastante atenção, certo? Mas foquem mais nessas características que eu falei para vocês, nessas diferenças, e vocês anotem aí, certo? Nós vamos ter aqui também, gente, a questão das depressões, tá bom? A depressão, diferentemente do planalto, da planície e das montanhas, eu coloquei para vocês aí esse esquema para vocês prestarem atenção. Veja como é a planície, preste atenção como está o planalto, a montanha, né? E as depressões. A depressão vai ser o local mais rebaixado em comparação a tudo que está no seu redor. Tá bom? Então eu vou classificar uma depressão. Veja que a depressão está mais rebaixada do que o planalto, do que o planície e do que a montanha. Certo? Então, vejam aí o que diz lá em cima. São áreas cuja altitude é necessariamente inferior à das regiões vizinhas. Então, aquela parte que eu estou observando que for menor, de menor altitude, eu vou classificar como depressão. Agora, um detalhe: as depressões elas podem ser de dois tipos. E está aí também no esquema do sexto ano. Preste bem atenção: relativas e absolutas. Uma depressão relativa é aquela que está acima do nível do mar. Está vendo aí a linha? Acima dessa linha do nível do mar. E uma absoluta é a depressão que está abaixo do nível do mar. Ela sofreu tanto processo de desgaste que acabou ficando abaixo do nível do mar. E nós temos um exemplo de uma depressão absoluta, que é o Mar Morto. É aquele mar bem salgado, que não deixa a gente afundar. Não é a quantidade de sal é tão grande que nós não afundamos. E um detalhe importantíssimo para vocês anotarem, tá bom? No Brasil não existe depressões absolutas. No Brasil só existe depressões relativas, tudo bem? Certo? Ficou muito fácil com esse esquema e com a inteligência de vocês captar tudo isso aí, tudo bem? Vamos lá, vamos prestar atenção agora aqui nessa outra parte que nós temos aqui. É a questão do perfil topográfico. O perfil topográfico, sexto ano, é o seguinte: vai ser um desenho, vamos dizer assim, certo? Vai ser uma representação da forma horizontal do relevo de um local. Eu vou estudar o relevo de acordo com o perfil topográfico, uma representação nessa linha que vocês estão vendo aí, tá bom? Eu vou pegar como exemplo para a gente a região Nordeste, a nossa região. Perceba aí que isso é um recorte de toda a estrutura do relevo, certo? A questão das planícies, na parte litorânea, que você está vendo aí próximo ao oceano, o planalto da Borborema, é aquele planalto que está indo lá para Gravatar, você não vai subindo ali toda aquela altitude, você está em cima do planalto, muito frio, está indo para Gravatar, você está em cima do planalto da Borborema, certo? Passou o planalto, você vai lá para o sertão, nós vamos ter a depressão sertaneja, porque a depressão, isso, relevo, uma área mais rebaixada do que as áreas vizinhas. Tudo bem, pessoal? Então percebam aí como é o perfil. Perfil de leste, lá no oceano, até oeste, até no rio Parnaíba. Tudo bem, gente? Só um detalhe para vocês. Sabe por que no sertão é tão quente? E o nosso lado aqui da zona da mata, né, a parte do agreste, chove tanto? Justamente por conta do Planalto da Borborema. É sexto ano. Sabe o que acontece? Estão vendo a nuvem aí? Certo? A nuvem está vindo do oceano com bastante umidade. Só que a nuvem vai encontrar um obstáculo. Que obstáculo é esse? O Planalto da Borborema. A nuvem, quando encontra um obstáculo, ela tende a fazer o quê? Ela tende a se elevar para ultrapassar esse obstáculo. Só que à medida, sexto ano,
que a nuvem vai ganhando altitude e ela vai condensando e ela vai precipitando, vai chovendo. Precipitação é chuva. Está precipitando, está chovendo, tá bom? Quando a gente fala índice pluviométrico, é a quantidade de chuvas. Pluviosidade tem a ver com chuva. Precipitação também tem a ver com chuva, certo? Então, à medida que ela vai se elevando, vai condensando, vai precipitando. O sexto ano, quando ela passar para o outro lado, ela já vai ter perdido muita umidade. Então, ela vai passar com pouca umidade ou nuvem nenhuma vai passar. Resultado, a umidade não vai para o lado do sertão. Por isso que lá é tão quente, por conta do Planalto da Borborema que influencia nessa questão aí. Deu para entender bem? Qualquer dúvida, só é procurar aqui o professor no WhatsApp, tudo bem? Nós estamos aqui para isso. Então vocês percebam aí como é esse perfil topográfico. Lembrando que no Brasil eu vou ter planaltos, grande parte do território brasileiro é formado por planaltos, vou ter planícies, vou ter depressões, mas não vou ter montanhas no Brasil. E vocês já sabem muito bem o porquê, certo? Bom sexto ano, espero ter ajudado vocês nessa aula, uma aula curta, mas de muita informação, que esse assunto é exigido ao longo dos anos de estudo de vocês. Espero ter ajudado vocês, tá bom? E continue em casa.